Bem-vindos na quinta aula de IAM. Hoje falamos de uma maneira de tratar as moléculas literalmente mais abrangente que a teoria do orbital de valência, a teoria do orbital molecular. Já no final da última aula, vemos que talvez não todas as propriedades de uma molécula são bem explicadas pela teoria da ligação de valência. A gente viu o fenômeno de ressonância envolvendo mais que uma ligação entre dois átomos. Tem outros fenômenos que também não são bem explicados pela teoria da ligação covalente, por exemplo. Por que o oxigênio molecular interage com campos magnéticos? Porque algumas moléculas são coloridas. Vamos agora ver uma teoria que trata desses fenômenos um pouco melhor. Esta é chamada de teoria do orbital molecular. Como o nome já sugere, agora tratamos os elétrons não como pertencendo a apenas uma ligação entre dois átomos, mas que eles estão delocalizados sobre a molécula como um todo em orbitais que vamos chamar de orbitais moleculares. Primeiro a sugerir isso foi o Robert Mulliken. E com esta teoria conseguimos calcular algumas coisas a mais do que com a teoria da ligação covalente, especialmente energias e estados excitados de moléculas que implicam nas cores delas e nos espectros deles podem ser calculados usando esta teoria do orbital molecular. Mas alguns conceitos continuamos usando, aquilo de que nossos orbitais são resultados de combinações lineares de orbitais atômicos, só que agora são orbitais de mais que dois átomos, talvez, e nossos orbitais então abrangem a molécula como um todo. Mas continua tendo apenas dois elétrons em cada orbital, por exemplo. Nesta teoria do orbital molecular também podemos usar aquela aproximação de Born-Oppenheimer que a gente viu na aula anterior. Aquela que trata os núcleos dos átomos da molécula como parados e tenta calcular as funções de onda apenas para os elétrons dentro do potencial dado por esses núcleos. E aqui também vamos, em muitos casos práticos, tratar esta função de onda dos elétrons, ou estas funções de onda dos elétrons no potencial dada por esses núcleos como combinações lineares das funções de onda atômicas dos átomos envolvidos na molécula. Então, de novo, podemos escrever a função de onda de um elétron como combinação linear de funções de onda atômicas, Ρ, Ρb, etc. Só que agora podem ser mais que duas. Esta aproximação a gente chama de LCAO, Linear Combination of Atomic Orbitals. Em português, a combinação linear de orbitais atômicos, né? Em um orbital que formamos desse jeito, chamamos de LCAO-MO. O MO no final é Molecular Orbital. E duas regras que provavelmente vocês já estão carecas de ouvir de mim, mas elas são importantes mesmo e vou repeti-los ainda várias vezes. A gente precisa combinar apenas orbitais atômicos de energias próximas, onde próximas ainda não foi definida propriamente, a gente faz isso só a aula que vem. E combinando um certo número de orbitais de base e orbitais atômicos, no caso, obtém-se sempre o mesmo número de orbitais resultantes, no caso, orbitais moleculares. Mais alguns termos. Chamamos de HOMO,
o orbital molecular ocupado de energia mais alta vem do inglês Highest Occupied Molecular Orbital. E o orbital molecular desocupado de mais baixa energia a gente chama de LUMO, do inglês Lowest Unoccupied Molecular Orbital. Então são basicamente as orbitais que fazem a fronteira entre os orbitais ocupados e os orbitais desocupados, por isso também chamamos esses dois de orbitais de fronteira. E a diferença de energia entre esses dois é a energia mínima que você tem que aplicar para poder colocar a molécula num estado excitado. A gente chama esta diferença de energia de lacuna HOMO-LUMO, ou em inglês HOMO-LUMO gap. E antes de usar esta teoria para moléculas novas multiatômicas, vamos primeiro tratar uma molécula que a gente já conhece, usando esta teoria do orbital molecular, a molécula de H2+. Que consiste de 2 prótons e 1 elétron, como desenhado aqui. Os 2 prótons chamamos de A e B, e a distância entre os 2 prótons a gente chama de R maiúsculo, e a distância do elétron até o núcleo A de RA, e a distância dele até o núcleo B de RB. Quais orbitais vamos usar para formar nosso orbital molecular? De novo, os únicos orbitais que eu vejo que envolvidos são os orbitais 1s dos 2 átomos A e B. Bom, a gente conhece as fórmulas do orbital 1s da terceira aula. E para facilitar a nossa vida, vamos dar nomes mais curtos, vamos chamar a função de onda do orbital 1s do átomo A simplesmente de A, e a função de onda do orbital 1s do átomo B de B. São funções reais, então eles também são seus próprios complexos conjugados. Já que afinal estamos resolvendo um caso que já conhecemos, as soluções também vão ser as mesmas que a gente já conhece. Vamos dar outros nomes, vamos chamá-los de psi mais e psi menos, mas são basicamente os mesmos psi antissimétrico e simétrico que a gente tinha antes ao tratar da ligação entre 2 átomos de hidrogênio. E esses psi mais e psi menos também são seus próprios complexos conjugados, já que A e B são reais e nossas constantes de normalização a gente também escolhe sendo reais. E os orbitais correspondendo a essas funções de onda são os quadrados dos módulos deles, mas já que eles são reais, a gente nem precisa escrever o módulo, são os quadrados das funções de onda. E o quadrado de C vezes A mais B é C em quadrado vezes A em quadrado mais B em quadrado mais 2AB. E o quadrado de C vezes A menos B é C em quadrado vezes A em quadrado mais B em quadrado menos 2AB. Regras de multiplicação que todo mundo conhece. Mas conseguimos interpretar esses termos A em quadrado, B em quadrado e 2AB. Lembrando que o A é função de onda do orbital 1s do átomo A, o A em quadrado é nada outro do que a densidade de probabilidade correspondendo a este orbital. Então, o A em quadrado é o orbital 1s do átomo A. E mesma coisa para o B em quadrado. E o AB, então, é o produto das funções de onda 1s do átomo A e 1s do átomo B. Vai ser um produto que é grande lá onde as duas funções de onda têm valores grandes, e pequena onde pelo menos um dos dois tem valor pequeno. Então vai ser uma função que tem valor alto lá onde as duas funções de onda se sobrepõem.
Por isso que a gente chama isso de densidade de sobreposição. E para o Psi+, é justamente esse 2AB a mais em comparação a simplesmente somar as densidades de probabilidade de estadia dos orbitais 1s dos dois átomos, que faz como que temos uma densidade de probabilidade aumentada na região entre os núcleos, entre os dois átomos, lá onde esse produto AB tem valores significativos. O que faz como que os elétrons se encontram com maior probabilidade nesta região de sobreposição, nesta região entre os dois átomos, que faz que eles atraem os dois núcleos para o centro da molécula, que eles mantêm a molécula junta. Por isso que esse orbital Psi+ é o orbital ligante. É o mesmo orbital ligante que a gente já conhece, aquele σ1s ou sigma guerrada da molécula de hidrogênio, com a única diferença que agora interpretamos ele como orbital molecular e não mais como orbital de ligação. E no quadro da teoria do orbital molecular damos novos nomes para esse orbital. Podemos chamá-lo de 1 sigma. Por que 1 sigma? Porque é o orbital sigma de menor energia, totalmente análogo à maneira que a gente deu nomes para orbitais atômicos. Lá tinha o orbital 1s, 2s, 3s, etc. E o 1s era o orbital s de menor energia. E mais um nome que podemos dar a esse orbital é 1 sigma g, por ser o orbital sigma g de menor energia. E para outra combinação dos nossos dois orbitais 1s, aquela onde os dois entram com sinal oposto, aí temos na distribuição de probabilidade de estadia 1 menos 2AB, o que faz que a densidade de probabilidade é reduzida na região de sobreposição dos dois orbitais 1s, na região entre os núcleos, o que faz como que agora temos o orbital antiligante, aquele que antigamente, ou na teoria da ligação de valência, chamamos de σ1s estrelinha, ou sigma ungerada. E com o novo sistema de dar nomes, a gente chama este orbital de 2 sigma por ser o orbital sigma de segundo menor energia. O Psi+ era o 1 sigma. Também ainda podemos usar estrelinha se queremos deixar claro que se trata de um orbital antiligante, mas isso não influencia no nome, continua sendo o orbital 2 sigma. Ou outro nome para ele seria 1 sigma U por ser o sigma U de menor energia. Não 2 sigma U, porque o outro orbital não é um sigma U. Isso é mesmo o sigma U de menor energia. E uma das vantagens é que no quadro desta energia conseguimos calcular as energias desses dois orbitais moleculares. Para calcular a energia do elétron em um desses dois orbitais, precisamos do operador hamiltoniano dele, que neste caso tem 3 termos. O primeiro é o termo da energia cinética do elétron, e os termos VA e VB são a energia potencial que ele tem em relação ao núcleo A e ao núcleo B. E esses são os potenciais de Coulomb devido à distância dele até os dois núcleos. No cálculo que eu vou fazer, às vezes é prático juntar dois desses 3 termos em um e dar um novo nome. Por exemplo, eu posso chamar o termo devido à energia cinética mais o termo devido ao potencial gerado pelo próton A como HA,
que é nada outro do que o hamiltoniano que se teria se o átomo B não estivesse lá. Obviamente, se a gente aplica esse hamiltoniano na função de onda A, a gente tem nada outro do que a energia de A vezes a função de onda A. É simplesmente o caso de um elétron no orbital do átomo A submetido apenas ao potencial do átomo A. E a mesma coisa posso fazer com o termo da energia cinética e o termo do potencial do núcleo B. No nosso caso específico de orbitais 1s de átomos de hidrogênio, temos que as energias EA e EB são menos uma energia de Bohr, menos 13,6 elétron-volts. Para calcular as constantes de normalização C mais e C menos, precisamos da condição de normalização. Para calcular S, definimos que a integral de volume sobre o espaço inteiro é denotado por integral d tal. Aí a condição de normalização diz que a integral sobre o espaço inteiro da nossa função de onda vezes seu próprio complexo conjugado, que no caso é ela mesma, dá 1. Substituindo ψ mais por C mais vezes A mais B, respectivamente ψ menos por C menos vezes A menos B, e colocando o C enquadrado em evidência, fora da integral, e escrevendo todos os 4 termos que obtemos da multiplicação, e ainda escrevendo a integral da soma desses 4 termos como a soma das integrais dos 4 termos, conseguimos avaliar cada integral, já que a integral de A enquadrado sobre o espaço inteiro e a integral de B enquadrado sobre o espaço inteiro dão simplesmente 1, já que A e B eram funções de onda já normalizadas de orbitais atômicos. E BA e AB são a mesma coisa, afinal isso é uma multiplicação normal ou comutativa sem problema, tal que a integral de AB sobre o espaço inteiro é igual à integral de BA sobre o espaço inteiro. E essa integral é chamada de integral de sobreposição, é nada outro do que aquele termo de sobreposição que a gente tinha integrada sobre o espaço inteiro. Aí podemos explicitar o C+, respectivamente o C-, e obtemos isso, o C+, é 1 sobre raiz de 2, 1 mais S, e o C- é 1 sobre raiz de 2, 1 menos S. Voltando para a tal da integral de sobreposição, no caso de dois orbitais 1s, dá para calcular o seu valor em função da distância entre os dois núcleos. O termo vemos aqui. E olhando para a definição dela, a gente vê que o valor de S vai ser alto se tem regiões onde esse termo de sobreposição é alto, onde ambos A e B têm valores altos. Então, a integral de sobreposição vai ser alto caso tenha uma grande região de sobreposição entre as funções de onda A e B. Obviamente, então, pelo que o nome já sugere, a integral de sobreposição mede o grau de sobreposição dessas dois orbitais atômicos. E no caso de dois orbitais 1s, de dois átomos encontrando-se na distância r um do outro, seu valor é 1 caso essa distância é zero, caso os dois átomos ficam na mesma posição, e tende a zero enquanto os dois átomos estão se afastando. Vamos agora calcular as energias dos dois orbitais ψ mais e ψ menos
chamamos elas de E mais e E menos. E elas podem ser calculadas pelo valor esperado do operador hamiltoniano aplicada na função de onda psi mais, respectivamente, psi menos, da maneira como a gente definiu na aula 2. Substituindo as funções de onda psi mais, respectivamente, psi menos, usando que ela é sua própria complexa conjugada, então deixamos a estrelinha para lá. E ainda já jogando o fator multiplicativo C mais, respectivamente, C menos, para fora da integral, obtemos isso. E já que o operador hamiltoniano é um operador linear, podemos escrever o termo dentro da integral também como uma soma desses 4 termos. Neste passo eu substituí o operador hamiltoniano de maneira esperta em cada uma desses 4 termos. Sempre quando o operador é seguido por uma função de onda A, eu escrevo ele como HA mais VB, e sempre quando ele é seguido por uma função de onda B, eu escrevo ele como HB mais VA. Aí posso escrever cada um desses 4 termos como soma de 2 termos, obtendo 8 termos. E a integral da soma desses 8 termos como a soma das integrais desses 8 termos. E como visto alguns slides atrás, podemos escrever HAA como EAA e HBB como EBB. Além disso, em alguns produtos ainda mudei a ordem dos termos, já que os termos do tipo AVA e AVB são produtos normais, aí não tem problema em mudar a ordem dos termos nesses produtos. Lá onde temos e's dentro da integral, podemos jogá-los fora da integral, já que o e é simplesmente um escalar multiplicativo. E agora posso usar o que eu já usei antes, o fato de que a integral de a enquadrado sobre o espaço inteiro é igual a 1, a mesma coisa para a integral de b enquadrado sobre o espaço inteiro, e chamar a integral de AB sobre o espaço inteiro, que é igual à integral de BA sobre o espaço inteiro, de novo, de S, nossa integral de sobreposição. As outras 4 integrais que aparecem eu dou outros nomes, J e K, já vou chegar nelas. Juntando os termos, posso escrever o resultado agora assim. E continuando, já que o cálculo inteiro não coube num slide. EA e EB sabemos são energias de orbitais 1s do hidrogênio. Substituindo C+, respectivamente, C- pelo termo que já tínhamos calculado. E cortando com 2, podemos escrever então as energias do orbital ψ e do orbital ψ- como a energia de um orbital 1s mais um termo dado por J mais K dividido por 1 mais S, respectivamente J menos K dividido por 1 menos S. E lembrando que nossos orbitais ψ e ψ- são nada outro do que os orbitais 1 sigma e 2 sigma, ou também chamadas de 1 sigma G e 1 sigma U, o resultado que obtivemos são então as energias desses dois orbitais. Falta falar dessas integrais que eu defini no meio do cálculo. Dá para ver bem de que você obtém, pela simetria, dá para ver que você obtém a mesma coisa para a integral de A a VB e para a integral de BBVA sobre o espaço inteiro. Esta integral é chamada de J, ou integral de Coulomb. É um pouco difícil de interpretá-lo, mas é um termo que podemos dizer que ele é devido à atração
que o núcleo B exerce no elétron enquanto ele está no orbital A, no orbital 1s do átomo A e vice-versa. E a integral K é definida assim. Também dá para ver que a integral de BA/VB sobre o espaço inteiro e de AB/VA sobre o espaço inteiro devem dar o mesmo valor pela simetria. E chamamos esta integral de ressonância ou de troca. É ainda um pouquinho mais chata de interpretar do que a integral de Coulomb. Podemos dizer que esta integral é devida à atração de um dos núcleos, no primeiro caso o núcleo B, no segundo caso o núcleo A, e o elétron enquanto ele está na ou sobredensidade na região da sobreposição dos dois orbitais atômicos. Dois cuidados: estas integrais de Coulomb e de ressonância às vezes são definidas de maneira diferentes, como aqui. Na aula que vem vou apresentar um método baseado em algo que se chama princípio variacional, e naquele método essas integrais são definidas usando, em lugar dos potenciais VA e VB, os hamiltonianos completos. E o outro cuidado, essas integrais têm valores negativos. Ambos tendem de menos n quadrado sobre 4π epsilon 0 a 0 a 0, quando a distância entre os átomos vai de 0 ao infinito. E as fórmulas matemáticas para eles vocês veem aqui em cima. Vamos agora para a energia total da molécula. Esta energia que acabamos de calcular é a energia do elétron dentro da molécula. O que falta ainda é a energia devida à interação entre os núcleos, a repulsão de Coulomb, simplesmente. E então, substituindo para E mais I menos os valores que acabamos de calcular, obtemos a energia total da molécula para o caso que o elétron se encontra no orbital Psi+, e para o caso que o elétron se encontra no orbital Psi-, em função da distância entre os núcleos. Como se vê no gráfico, em todos os casos, a energia E+ é menor que a energia E-, o que significa que na natureza, no caso comum, o elétron se encontrará no orbital Psi+, que é nada outro do que nosso sigma ligante, ou também chamado de 1 sigma. Enquanto o outro orbital é nosso 2 sigma, ou sigma antiligante. E a distância interatômica que se realiza na prática é aquela onde temos o mínimo dessa nossa curva E+ em função de R, que fica numa distância interatômica de 74 picômetros. E conhecendo agora esse R, conseguimos calcular os valores das integrais, por exemplo, a integral de sobreposição, e fazendo isso nos dá os pesos C+ e C-. C+ acaba sendo 0,56, então Psi+ é 0,56 vezes A mais B. E Psi- 1,1 vezes A menos B. Vale a pena dizer que dois desses integrais que aparecem nesse cálculo, a integral de sobreposição e a de ressonância, não têm análogos clássicos. Eles são termos que surgem devido ao tratamento quântico desse problema. E já que eles são parcialmente, pelo menos, responsáveis pelo caso de que nossa curva tem um mínimo, pelo caso de que a ligação ocorre na natureza,
aí pode dizer que ligações químicas são fenômenos quânticos. Algo que também se tornará importante daqui a pouco é o fato de que, lá na distância que se realiza nesta molécula, a distância entre a energia do orbital antiligante e o caso os dois átomos separados é maior do que a distância do caso os átomos separados e a energia do orbital ligante. Uma maneira mais curricular de dizer isso é a ligação 2σ é mais antiligante do que a ligação 1σ é ligante. Nesta figura não dá para ver muito bem que a distância entre a curva acima e a linha horizontal e a curva abaixo e a linha horizontal no ponto de interesse é maior. A escala desta curva não é totalmente linear, é um pouco distorcida, mas acaba sendo um fato. Vamos agora aplicar estes resultados e os de cálculos similares sobre aqueles daremos só umas ideias qualitativas a um tipo de moléculas que já conhecemos, as moléculas diatômicas homonucleares dos primeiros dois períodos. Estas são moléculas que consistem de dois átomos iguais, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio molecular, etc. Logicamente, esse tipo de molécula é simétrica e por isso que os orbitais moleculares também devem ser simétricas, quer dizer que as funções de onda devem ser do tipo gerada ou ungerada. E no caso das nossas moléculas diatômicas homonucleares dos primeiros dois períodos, os orbitais moleculares são simplesmente os orbitais sigma e pi que já conhecemos, mas vamos, igual como já fizemos nos slides anteriores, dar novos nomes que refletem agora a filosofia de que eles são orbitais moleculares. E uma vez determinado quem são esses orbitais moleculares, a gente preenche eles do mesmo jeito que a gente já fez com os orbitais atômicos na terceira aula, em termos de energia de baixo para cima, e o resultado também chamamos de configuração eletrônica, só que agora das moléculas. E aqui também cabem 2 elétrons em cada orbital, um com spin para cima e um com spin para baixo, pelo princípio de exclusão de Pauli. E se tivermos mais que um orbital com a mesma energia, aí se aplica a regra de Hund, primeiro um elétron em cada um desses orbitais, com spin paralelo e depois enchendo o segundo elétron em cada um deles. Definimos uma nova grandeza que é prático para estimar se uma ligação é estável ou não. Ela é chamada ordem de ligação e é calculada assim. Se subtrai do número de elétrons em orbitais ligantes o número de elétrons em orbitais antiligantes e divide por 2. E se você faz isso e obtém para a ordem de ligação B1, se trata de uma ligação simples. Se você obtém 2, é uma ligação dupla. E para 3, uma ligação tripla. Acho que assim também fica claro porque a grandeza é chamada de ordem de ligação. Se você tem um número ímpar de elétrons, aí você obtém uma ordem de ligação fracionária, quer dizer semi-inteira. Em geral são moléculas iônicas, né? E para o caso especial de que a ordem de ligação é igual a zero, aí é difícil prever se a ligação é estável ou não. Neste caso, você tem que fazer alguma análise a mais. E então agora vamos aplicar todas as regras do slide anterior para determinar as configurações eletrônicas dessas nossas moléculas diatômicas homonucleares e também vamos calcular as ordens de ligação de cada uma, pelo menos para os primeiros dois períodos.
Começando pelo primeiro período. Como vocês lembram da terceira aula, há apenas dois elementos no primeiro período, hidrogênio e hélio, tal que vamos então dar uma olhada nas moléculas hidrogênio 2 e hélio 2. E para esses átomos vale que seus elétrons de valência estão na camada K, no único orbital que a camada K contém, o orbital 1s. Aí os orbitais moleculares que se formam são os que a gente já conhece de sobra, o ligante 1 sigma e o antiligante 2 sigma, ou num esquema de nomes diferentes, 1 sigma G e 1 sigma U. Aqui temos o diagrama de orbitais moleculares para ambos os casos, o hidrogênio 2 e o hélio 2. O que seria diferente entre os dois é a escala de energia, já que o hélio tem um Z igual a 2, as energias no hélio 2 seriam 4 vezes maiores do que as no hidrogênio 2, mas isso não influencia na forma do diagrama. E já que não colocamos unidades no eixo de energia, a gente pode usar este diagrama para ambos os casos. E, como sempre, num diagrama de orbitais, dos dois lados temos os níveis de energia dos orbitais atômicos e no meio o dos orbitais moleculares. Dá para ver, a energia de um elétron no orbital ligante é menor do que se ele estivesse num dos dois átomos isolado, como deveria ser para esse orbital ser ligante. E um elétron no orbital antiligante tem energia maior do que se ele estivesse em um dos átomos isolados. Então vamos lá com a molécula de hidrogênio 2, H2. Aí cada átomo de hidrogênio tem um elétron de valência, então cada átomo contribui um elétron, então temos dois elétrons para distribuir neste diagrama. E seguindo o princípio de construção, temos que posicionar esses dois elétrons no orbital de menor energia, no caso o 1 sigma ou 1 sigma G, e a configuração eletrônica que reflete isso é o 1 sigma 2. Assim, esse orbital 1 sigma é o orbital de maior energia ocupado, o nosso HOMO. E o orbital molecular acima, onde não temos elétrons, é o de menor energia desocupado, o nosso LUMO. Então, o 2 sigma ou 1 sigma U. E já que isto é a configuração de menor energia, os elétrons estando em orbitais moleculares, em 1 no caso, significa que a molécula se forma, é estável e então que hidrogênio 2 existe. Falta calcular a ordem de ligação. Temos dois elétrons no orbital ligante 1 sigma e nenhum em orbitais antiligantes, que no caso é só 1 também ou 2 sigma. Aí a ordem de ligação é 2 menos 0 dividido por 2, que dá 1. Ou seja, a ligação na molécula de H2 é uma ligação simples. Vamos para a segunda molécula do primeiro período, a molécula de hélio 2. Cada átomo de hélio tem 2 elétrons na sua camada 1s, ou no seu orbital 1s, então temos em total 4 elétrons para distribuir no diagrama. Distribuindo eles em orbitais moleculares, teríamos 2 no 1 sigma e 2 no 2 sigma, aí a configuração correspondente é 1 sigma 2, 2 sigma 2, ou se vocês preferem a outra notação, 1 sigma G2, 1 sigma U2. E vamos calcular a ordem de ligação desta molécula hélio 2. No caso, temos 2 elétrons no orbital ligante 1 sigma e 2 no orbital antiligante 2 sigma. Aí a ordem de ligação é metade de 2 menos 2, dá 0. Acho que pelo diagrama já dá para ver
no que vai dar nossa análise. Se você compara a situação, os 4 elétrons nesses dois orbitais moleculares com a situação, os 4 elétrons nos orbitais atômicos, cada um no seu próprio átomo de hélio, dos dois lados do diagrama. Aí você vê que o caso dois átomos separados tem menor energia, então é isso que vai acontecer na natureza. A molécula não vai se formar, os dois átomos de hélio vão preferir ficarem separados, a molécula não se forma. Resultado do que eu chamei de o orbital 2 sigma é mais antiligante do que o orbital 1 sigma é ligante. Então fazemos a correção, tiramos os elétrons dos orbitais moleculares e colocamos eles nos orbitais atômicos, como feito aqui. Talvez alguém tenha a objeção, mas a energia não seria menor se a gente coloca 2 elétrons no 1 sigma e um elétron em cada um dos orbitais 1s? Isso não pode ser porque os orbitais sigma e s não existem ao mesmo tempo. Os sigmas são combinações dos 1s. Então, ou os sigmas se formam e os 1s não existem mais, ou os sigmas não se formam e temos apenas os 1s. Só um detalhe para não falar que eu não mencionei isso, talvez alguém já tenha ouvido falar de dihélio, que é um conjunto de dois átomos de hélio ligados por outro tipo de força chamada força van der Waals. A gente ainda vai conhecer as forças van der Waals na segunda parte da disciplina. Aí, isso não é bem uma molécula, o tipo de ligação não é bem uma ligação química ou uma ligação que você teria dentro de moléculas, mas é mais do tipo intermolecular, então não é uma molécula, o hélio 2, o dihélio. Também a energia de ligação do dihélio é muito baixa, tal que qualquer coisinha consegue quebrar o dihélio, ele consegue existir praticamente só em ambientes de muito baixa densidade no espaço, algo assim. Vamos para as moléculas diatômicas homonucleares formadas por átomos do segundo período, do lítio até o neônio. Mas aí vamos primeiro ter que dar uma olhada a quais são agora os orbitais moleculares. Eles vão ser formados pelos orbitais atômicos de valência, no caso 2s e o 2p. Aqueles formados pelos orbitais 2s são bastante parecidas com aqueles formados pelos orbitais 1s que a gente já conhece. A gente poderia chamá-los usando a nomenclatura da teoria da ligação de valência de sigma 2s. Aqui vemos a versão ligante, onde os dois são somados de maneira construtiva. Respectivamente, o sigma 2s estrelinha, a combinação antiligante dos 2s, e os formados pelos 2pz a gente também já conhece, a gente poderia chamar este de sigma 2p ligante, usando ainda a nomenclatura da teoria da ligação de valência. E a versão antiligante. E os orbitais π, que a gente já conhece, aqui os exemplos dos ligantes do π2px e do π2py, e os antiligantes π2px estrelinha e π2py estrelinha. Só que para saber como são as moléculas que se formam, em quais desses orbitais ficam os elétrons, primeiro temos que saber as energias relativas entre cada um deles. E também a gente vai dar novos nomes, os nomes que batem melhor com esta teoria do orbital molecular.
Como ordenar todos esses orbitais por energia? Vamos começar com o mais simples. A gente já aprendeu de que orbitais são formados por orbitais de energia próxima só e de que as energias dos orbitais que se formam também são próximas, o que significa que os orbitais que se formam dos orbitais 2s vão ter energias menores do que os orbitais que se formam pelos orbitais 2p. Ou seja, nossos sigma 2s vão ter energias menores do que nossos sigma 2p e nossos pi 2p. Assim, nossos sigma 2s serão os nossos 1 sigma e 2 sigma. Eu deveria dizer nossos novos 1 sigma e 2 sigma. A gente já tinha 1 sigma e 2 sigma nas moléculas de hidrogênio e hélio 2. E no caso eles estavam formados pelos orbitais atômicos 1s, mas estes não existem mais, porque agora temos elétrons em camadas bem maiores, e só esses vão se sobrepor quando a gente forma moléculas. As camadas 1s ficam longe demais uma da outra para se sobreporem e formarem orbitais moleculares. Então, cada orbital 1s fica no seu átomo, respectivamente. Cada elétron 1s fica no seu átomo e não participa mais da química das ligações, e os orbitais 1s não formam orbitais moleculares, tal que agora o sigma de menor energia é aquele formado pelos 2s. Para quem gosta de usar a notação congerada e ungerada, esses nossos novos sigmas de menor energia são: o ligante é o 1 sigma G e o antiligante é o 1 sigma U. E agora para os orbitais formados pelos orbitais atômicos 2p, aquele sigma 2p e os pi. Como será a ordem em termos de energia desses? Bom, a gente já viu que orbitais ligantes tendem a ter energias menores que os orbitais atômicos dos átomos separados, senão eles não seriam ligantes, né? E os antiligantes têm energias maiores que estes, senão não seriam antiligantes. Então, assim já sabemos que nosso sigma 2p ligante vai ser nosso 3 sigma ou 2 sigma G, dependendo da notação que a gente prefere. Já que o 1 sigma e o 2 sigma eram aqueles formados pelos 2s, respectivamente, o 1 sigma G era aquele formado pelos 2s. E analogicamente, o sigma 2p antiligante vai ser nosso ou 4 sigma ou 2 sigma U. A estrelinha no 4 sigma é opcional. Pode botar ou não, se você quer deixar mais claro que se trata de um orbital antiligante. E então nossos pi ligantes vão ser nosso 1π ou 1πu, levando em conta a simetria também. E nossos pi antiligantes vão ser ou 2π, ou se a gente usa os nomes com a simetria gerada ou ungerada, 1 sigma G. Atenção, aqui não se faz distinção entre x e y, tal que temos, na verdade, dois orbitais 1π, que são os 1πx e o 1πy, e dois orbitais 2π, que são os 2πx e o 2πy. Agora só falta saber, entre os ligantes feitos de orbitais 2p, quem tem menor energia, ou seja, se o sigma 2p ou o pi 2p tem menor energia, respectivo todos os outros nomes que vocês veem aqui. E se
o sigma 2p estrelinha ou o π2p estrelinha tem menor energia. Para pelo menos conseguir estimar isso, temos que lembrar de algo que falamos mais cedo nesta aula, calculando as energias de orbitais moleculares. Aí tinha o mais S para orbitais ligantes e o menos S para orbitais antiligantes, onde essa era a tal da integral de sobreposição, que media o grau de sobreposição dos orbitais atômicos compondo o orbital molecular. No caso aqui, onde os orbitais atômicos são os orbitais 2p dos átomos A e B, aí as integrais vão ter esta cara aqui. E elas entram no cálculo no sentido de que se dois orbitais atômicos têm um alto grau de sobreposição, se essa integral de sobreposição tem um valor grande, eles tornam a combinação ligante bastante ligante, mais do que se tivesse um menor grau de sobreposição, e eles tornam o integral antiligante bastante antiligante, mais do que se o grau de sobreposição fosse menor. Então vamos comparando os graus de sobreposição de orbitais pz e com os de orbitais px e py. Aqui vemos um desenho muito mal feito à mão de orbitais p, uma vez ligados cabeça a cabeça. Então, no caso, dois orbitais pz, e uma vez ligados lado ao lado, seriam dois orbitais px ou dois orbitais py. E sem precisar fazer o cálculo, acho que dá para ver que há uma sobreposição maior entre orbitais 2pz do que em orbitais 2px ou 2py. Disso podemos concluir que o orbital molecular 3 sigma tem natureza ligante maior, ou seja, energia menor do que o orbital molecular 1π. E que o orbital molecular 4 sigma tem natureza antiligante maior, ou seja, energia maior do que o 2π. Como já mencionado, na verdade tem dois orbitais 1π e dois orbitais 2π, os x e os y. A gente pode dizer que os níveis 1π e 2π são duplamente degenerados. Beleza? Seria fácil demais se fosse realmente assim. Bom, a ideia geral está lá, mas na prática ainda temos hibridização acontecendo. Vocês conhecem ela da aula anterior. Tal que para as moléculas de lítio 2 até nitrogênio 2, o orbital 1π e 3 sigma não estão nesta ordem de energia como a gente determinou aqui em cima. Até lá, até z igual 7, esses dois níveis são trocados em relação ao que a gente acabou de refletir. Ou seja, para moléculas diatômicas homonucleares até nitrogênio 2, o orbital 1π tem energia menor que o orbital 3 sigma. E agora sabemos tudo para conseguir montar os diagramas de níveis de energia dessas moléculas. Primeiro, para aquele deu certo a reflexão que a gente fez no começo do último slide, de que o orbital 3 sigma tem energia menor do que o orbital 1π, mas que na verdade só vale a partir do oxigênio 2. E agora aquele que vale até o nitrogênio 2, que tem os níveis 1π e 3 sigma trocados em relação à lógica do slide anterior. E usamos esse para formarmos as moléculas do lítio 2 até o nitrogênio 2, ou seja,
moléculas feitas de dois átomos com Z de 3 a Z igual 7. Primeiro, o lítio 2, cada lítio tem um elétron de valência. Como dito, seus elétrons 1s não são de valência, eles não participam da química, então cada lítio tem apenas um elétron de valência. Temos que distribuir 2 elétrons no diagrama e os dois vão no orbital 1 sigma ou 1 sigma G, como mostrado aqui. E a ordem de ligação vai ser 2 elétrons no orbital ligante 1G, nenhum em orbitais antiligantes, dá 2 menos 0, dividido por 2 dá 1. Ou seja, o lítio 2 faz uma ligação simples. Vamos para a próxima molécula, o berílio 2. Cada berílio tem 2 elétrons de valência a contribuir seus 2 elétrons 2s. Aí, se a molécula se forma, a distribuição eletrônica vai ser 1 sigma 2, 2 sigma 2 ou 1 sigma G2, 1 sigma U2, mas a ordem de ligação é de 2 menos 2 e metade disso dá 0. Aí, como dito, no caso de ordem de ligação 0, temos que fazer uma avaliação um pouquinho mais detalhada. Neste caso, ao contrário do que a gente viu pelos orbitais 1 sigma e 2 sigma do primeiro período, o 1 sigma G é mais ligante do que o 1 sigma U é antiligante, ou seja, a molécula de berílio 2 pode se formar, teoricamente. Ele existe, mas ele é muito instável, é preciso de só um pouco de energia para separar a molécula de berílio 2. Em geral, se você tem outros átomos por perto, os berílios vão preferir fazer ligações com os outros átomos, aí quebra a molécula de berílio 2, mas em princípio o berílio 2 pode existir. Continuamos com o elemento número 5 do sistema periódico, o bóron. Vamos formar a molécula de bóron 2. Cada átomo de bóron tem 3 elétrons de valência, 3 elétrons a contribuir, tal que agora temos 6 elétrons para distribuir nesse diagrama. Obviamente, 2 vão para o orbital 1 sigma, 2 vão para o orbital 2 sigma e 2 vão para o orbital 1 pi. Ou, para quem gosta mais da outra nomenclatura, 2 para o 1 sigma G, 2 para o 1 sigma U e 2 para o 1 pi U. Mas o 1 pi, respectivamente, o 1 pi U, tem, a gente lembra, 2 suborbitais. É um orbital duplamente degenerado. Existe o 1 pi x e o 1 pi y. Como então distribuir os 2 elétrons que vão no 1 pi nesses 2 suborbitais? Aí o Hund vem a salvação, ele nos diz que temos que colocar um elétron em cada um desses 1 pi com spins paralelos, ambos com spin para cima ou ambos com spin para baixo, tanto faz. Aqui eu botei eles com spin para cima. Falta calcular a ordem de ligação do bóron 2. Temos 2 elétrons no orbital ligante 1 sigma e 2 no orbital ligante 1 pi, mais 2 no orbital antiligante 2 sigma, tal que temos 4 menos 2 dividido por 2 como ordem de ligação dá 1. O bóron 2 faz uma ligação simples. Acho que o princípio ficou claro, podemos fazer o resto um pouco mais rapidamente. O carbono 2, cada carbono tem 4 elétrons, temos 8 elétrons para distribuir. A configuração eletrônica é de 1 sigma 2, 2 sigma 2, 1 pi 4 ou 1 sigma G2, 1 sigma U2, 1 pi U4. Aí a ordem de ligação é 2, como mostra o cálculozinho aqui. E a última molécula para que ela usamos este diagrama é o nitrogênio 2.
Aí temos 1 sigma G2, 1 sigma U2, 1 sigma U4, 2 sigma G2, com ordem de ligação 3. E a partir do oxigênio 2, temos que usar o outro diagrama com os orbitais 3 sigma e 1π na ordem mais lógica. Então temos o oxigênio 2, que faz uma ligação dupla, como mostra aqui a ordem de ligação, e que tem ordem de ligação de 1 sigma 2, 2 sigma 2, 3 sigma 2, 1π4, 2π2. E o flúor, que tem 2 elétrons 2π ou 1πg a mais do que o oxigênio 2 e ordem de ligação de 1. E finalmente a molécula hipotética do neônio 2, que tem todos os orbitais moleculares cheios caso ele se forma, mas este caso nos dá uma ordem de ligação de 0, então temos que fazer um pouco mais de análise. E o neônio 2 é um caso similar ao hélio 2. Também a situação dois átomos de neônio separados é energeticamente mais vantajosa do que esta molécula hipotética que vemos aqui. Então, neônio é um gás nobre, igual como o hélio. É um elemento que praticamente não faz ligações químicas. E então, hélio aparece de natureza atômica e não molecular. Aqui temos um resumo dessas configurações eletrônicas todas do lítio 2 até o flúor 2, só já que o neônio 2 a gente viu que não existe. E se vê também entre o nitrogênio 2 e o oxigênio 2 a troca de ordem entre o 1 sigma U e o 2 sigma G. Um pouco mais sobre a ordem de ligação, a gente usou ela até agora para determinar se uma ligação é simples, dupla ou tripla. Aqui vemos uma figura da ordem de ligação em função do Z da molécula diatômica homonuclear. Então, que vai aqui de bóron 2 até neônio 2, a gente vê que de bóron 2 até nitrogênio 2, a ordem de ligação aumenta de 1 a 3 e depois cai até o neônio 2 até 0. E a gente poderia se perguntar se esta ordem de ligação também dá dicas sobre outras propriedades, como por exemplo energia de ligação e comprimento de ligação. A gente suspeita que sim, porque na aula anterior já vimos que para um dado par de átomos a ligação ficava mais forte e mais curta quando a ligação mudava de simples para dupla e ficava mais forte e curta ainda para uma tripla. E de fato vemos a tendência esperada de que quando a ordem de ligação aumenta, a energia de ligação também aumenta, e quando ela diminui, a energia de ligação diminui. Aqui temos as energias de ligação das moléculas do lítio 2 até o não existente neônio 2. E se vê que a figura mostra a mesma tendência do que a figura acima. E que a figura para distância de comprimento tem a tendência oposta, que decresce quando a ordem de ligação cresce e vice-versa. Aqui temos os valores também dos comprimentos das distâncias interatômicas nas moléculas diatômicas homonucleares. Um pequeno cuidado com esta figura, o ponto zero fica um pouco abaixo do eixo X que temos aqui. No slide anterior, a gente comparou moléculas feitas de átomos diferentes. A gente vê as mesmas tendências olhando para moléculas feitas dos dois átomos iguais, ou seja, variações da molécula de O2. Adicionando ou tirando elétrons, temos variantes
iônicas da molécula O2, e vamos ver que lá se vê a mesma tendência. Por exemplo, na molécula O2+, que é o O2 tirando um elétron, o elétron que a gente tirou era antiligante, tal que a ordem de ligação desta molécula iônica é meia unidade a mais do que da molécula neutra O2. E a energia de ligação também vai ser maior, enquanto o comprimento de ligação vai ser mais curto do que para o O2 neutro. E o oposto se vê se anexamos mais elétrons ao O2 neutro. Então, anexamos elétrons antiligantes, o que faz que com cada elétron que você adiciona, a ordem de ligação diminui. Aí a energia de ligação diminui também, o O2 é tão instável que nem dá para medir esta energia de ligação. E o comprimento de ligação aumenta. E aqui ainda duas tabelas do Atkins com ordens de ligação, comprimento de ligação e energia de dissociação para algumas outras moléculas. E nas últimas três linhas se vê ligações entre dois átomos de carbono comparados, e se vê aqui também que quanto maior a ordem de ligação, tanto mais curta a ligação e tanto mais forte ela é. No final desta aula é útil dar um resumo dos nomes diferentes que nossos orbitais obtêm, já que agora a gente já conhece vários nomes pelos mesmos orbitais, já que os orbitais que a gente viu são os mesmos que a gente viu na aula anterior, só que na aula anterior eles eram interpretados como orbitais de ligação e agora são interpretados como orbitais moleculares, e com isto tem nomes diferentes nos quadros das duas teorias, e então acho útil fazer um resumo dos diferentes nomes que esses orbitais têm nas diferentes teorias. Na teoria da ligação covalente, os nomes são relativamente simples, eles se chamam sigma ou pi, com em subscrito os nomes dos orbitais atômicos daqueles eles são feitos, e ganham estrelinha caso eles são antiligantes. E no quadro da teoria do orbital molecular temos duas maneiras de dar nomes para esses orbitais. Uma maneira é aquela que leva em conta a simetria dos orbitais, que pode ser gerada ou ungerada. Aqui vocês veem os nomes. Para os orbitais antiligantes, pode botar uma estrelinha ou não, botei as estrelinhas entre parênteses para mostrar que a estrelinha é opcional. Um pequeno cuidado, olhando para essa tabela, se vê que o 1σg e o 1σu, cada um aparecem duas vezes, então poderia-se achar que tem dois orbitais com o mesmo nome, o que não é o caso, porque os dois nunca existem ao mesmo tempo. Nas moléculas feitas de átomos do primeiro período, o 1σg e o 1σu são compostos de orbitais 1s dos átomos, enquanto nas do segundo período, os 1s não contribuem mais para a química, os elétrons ficam nos 1s perto dos seus núcleos, e agora os 1σg e 1σu são formados pelos 2s dos átomos. E por fim, aqui os nomes usando a outra maneira de dar nomes para os orbitais moleculares sem o índice G ou U. Aqui também os dois 1σ nunca existem ao mesmo tempo, e os dois 2σ também não. Essa teoria é bonita e tal, e se a gente consegue calcular aquelas integrais todas de sobreposição e de troca e de Coulomb,
Conseguimos também calcular energias de orbitais correspondentes, mas será que a realidade realmente é assim? Temos evidências de que realmente é isso que acontece na natureza, nas moléculas? Aí uma maneira para testar isso é usar estas energias que a gente conseguiu calcular e ver se realmente os elétrons nas moléculas têm essas energias. E isso pode ser feito usando uma técnica chamada espectroscopia de fotoelétrons. Os fotoelétrons a gente já conhece, são elétrons ejeitados do material de interesse, no caso das nossas moléculas diatômicas homonucleares em geral, são moléculas de um gás. Quando luz ou alguma radiação eletromagnética incide nelas. Aqui, por exemplo, se usa uma amostra, no caso de um gás de interesse e irradia com uma lâmpada, preferencialmente algum laser, para poder focar bem e ter luz monocromática, que emite fótons de alta energia, em geral lasers de ultravioleta ou raio-x, por exemplo, um laser de hélio que emite fótons que tem 21,22 elétron-volts de energia. Aí, o que acontece? Um desses fótons bate numa molécula da amostra. Aí é ejetado um elétron de uma das moléculas da amostra que chamamos de fotoelétron. E a energia cinética desse fotoelétron, meia m elétron v em quadrado, vai ser exatamente a energia que o fóton que veio tinha, menos a energia que você precisa para tirar o elétron da molécula, ou seja, a energia de ionização, e isso é justamente o módulo da energia do elétron antes da ejeção. As energias que a gente calculou são todas negativas, né? E seus valores correspondem à energia comparada à situação, o elétron totalmente separada da molécula, ou seja, é a energia que você tem que investir para tirar o elétron. Então, vale a conservação de energia. A energia que o fóton tinha inicialmente, Hν, é usada parcialmente para ionizar a molécula e o que sobra vira a energia cinética do fotoelétron. E esses fotoelétrons voam em alguma direção e alguns vão voar exatamente na direção de um detetor, que aqui chamamos de analisador eletrônico de energia, que funciona assim, é tipo um tubo em forma de semicírculo, onde é aplicado um campo elétrico variável entre o lado de dentro e o lado de fora, do lado de dentro para o lado de fora, que deflete o elétron e, dependendo de qual forte é o campo elétrico, se ele é muito forte, ele vai defletir o elétron tal que ele bate do lado interior do tubo, no tubo. Se ele é muito fraco, o elétron não vai ser defletido muito e vai bater do lado exterior do tubo. E se ele tem exatamente o valor certo, o elétron vai seguir o tubo e chegar no detector do outro lado do tubo. E saber qual forte tem que ser o campo elétrico para isso acontecer é bastante fácil. A gente sabe que a força que um campo elétrico aplica numa carga é igual a campo vezes carga, né? Aqui tudo em módulo. E esta força tem que ser igual à força centrípeta que mantém o elétron exatamente nesta curva que faz ele seguir o tubo e chegar no detector no final.
De fenômenos mecânicos, sabemos que a força centrípeta é dada por essa fórmula, massa vezes velocidade em quadrado sobre raio do círculo que a massa está percorrendo. Esta massa vezes velocidade em quadrado é justamente 2 vezes a energia cinética do elétron, cujo valor sabemos do slide anterior, que era a energia do fóton que ejetou o elétron menos a energia de ionização do elétron. Podemos explicitar esta última. E já que todas as grandezas do lado direito são coisas que a gente conhece, a energia do fóton a gente conhece, o campo elétrico no analisador a gente pode ajustar, a carga do elementar a gente também conhece, e o raio da curva que nosso analisador também conhecemos, então conseguimos, ao ajustar o campo elétrico para aquele os elétrons batem no detector, determinar qual era a energia de ionização do elétron quando ele estava na sua molécula. E fazendo isso na prática, por exemplo, usando uma amostra de nitrogênio molecular, mede-se que realmente alguns dos fotoelétrons têm exatamente a energia cinética de 5,63 elétron-volts, que significa que a energia de ionização do elétron deve ter sido 15,59 elétron-volts. E isso é justamente o valor que foi calculado usando toda a teoria desta aula para um elétron em um dos orbitais moleculares da molécula de nitrogênio 2, no caso o orbital 2 sigma G ou 3 sigma, dependendo de qual sistema de nomes a gente prefere. E assim cada molécula tem seu próprio conjunto de valores de energia de fotoelétrons, ou simplesmente podemos dizer cada molécula tem seu próprio espectro de energias de fotoelétrons, o que pode ser usado além de testar a teoria, como nesse exemplo, também pode ser usado para identificar as moléculas numa amostra. Obviamente, o fato de que as energias de ionização dos elétrons nessas moléculas batem com as energias calculadas pelo método apresentado nesta aula não são bem uma prova de que realmente se formam esses orbitais moleculares e que elas são combinações de orbitais atômicas, mas pelo menos é uma corroboração da teoria. É encorajante que dá os valores previstos por essa teoria. Foi isso para hoje. Ainda não fomos muito longe com esta teoria do orbital molecular. Conseguimos aplicá-la apenas a aquelas moléculas diatômicas homonucleares. A aula que vem vemos um princípio que pode ser usado para aplicar a teoria também em moléculas mais complexas, por exemplo, em moléculas heteronucleares feitas de átomos diferentes e em moléculas feitas de mais que 2 átomos. Até semana que vem.